deixa eu fazer um outro problema com vocês aqui, que é o seguinte. Só um instante. Deixa eu achar o enunciado desse problema, por favor. Só... Esse problema é um problema de um livro de cálculo vetorial que eu tenho. Não é um problema do Arfing, da Mary Boas ou do Butkov, não, tá certo? Mas ele é interessante e eu acho que vale a pena fazê-lo. Vamos imaginar que você tem um vetor A que tem um módulo constante. Se esse vetor A tem um módulo constante, vamos pensar como é que a gente vai mostrar esse seguinte resultado, que é um resultado bastante importante para a gente numa série de deduções. É o seguinte: mostrar que o vetor A e a sua derivada em relação ao tempo são perpendiculares entre si. Por fim, vamos mostrar que isso é verdade para a base cilíndrica. Eu ainda não falei da base esférica, mas para a base cilíndrica a gente já tem condição de falar. Certo? Tá certo? Claro que há uma suposição que tem que ser cumprida nisso aqui. Suponha que o módulo da derivada do vetor A em relação ao tempo seja diferente de zero. Vocês têm alguma ideia de como é que eu poderia provar esse resultado? Esse resultado é muito interessante, porque ele está mostrando o seguinte: todos os vetores que têm módulo constante obedecem a essa propriedade. O vetor e a derivada temporal desse vetor são perpendiculares entre si. Então você deriva um vetor, gera um novo vetor que é perpendicular a esse vetor A. Tem ideia de como é que isso poderia ser provado? Ô, Edson, Pois não. espera aí. O módulo é constante. Módulo é constante. Então, quem varia com o tempo é É o vetor A. O vetor varia com o tempo. Mas o sim, seu a direção desse pode vetor. variar. Exatamente. Ele pode variar em direção e sentido. Exatamente. É o que acontece, por exemplo, né, com a aceleração centrípeta no movimento circular uniforme. A aceleração centrípeta no movimento circular uniforme, ela é constante. Ela tem um módulo constante. Aliás, vamos até voltar um passo antes. A velocidade no movimento circular uniforme é constante. A derivada da velocidade em relação ao tempo não é constante. Porque é, inclusive, daí que surge a aceleração centrípeta. É daí que vai surgir não surge uma aceleração tangencial, né? Mas surge uma aceleração centrípeta. Bom, como é que você pode calcular o módulo de um vetor?
Não importa qual seja o sistema de coordenadas. Mas o módulo de um vetor, ele sempre pode ser calculado através do seu produto escalar, dele consigo próprio. Na verdade, o módulo desse vetor elevado ao quadrado, o módulo do vetor elevado ao quadrado é igual ao produto escalar dele com ele próprio. Não é verdade? Sim ou não, gente? Sim. Se você faz produto escalar da velocidade com ela própria, isso aqui é Vx na direção I mais Vy na direção J mais Vz na direção K. Faz produto escalar disso com Vx na direção I mais Vy na direção J mais Vz na direção K, ou seja, fez o produto escalar de V com V, isso aqui vai dar Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado, que é o módulo da velocidade elevado ao quadrado. Então vejam o seguinte, se o A é constante, é claro que A ao quadrado será constante também. Então, a derivada de A ao quadrado em relação ao tempo, ela equivale à derivada em relação ao tempo do produto escalar de A com A. E isso me dá o quê? Derivada do primeiro, fazendo produto escalar com o segundo, mais o primeiro vetor, fazendo produto escalar com a derivada do segundo. Isso é igual a quanto? 2 vezes o vetor A, fazendo produto escalar com a derivada de A em relação ao tempo. Isso me dá o quê? 2 vezes o módulo de A vezes o módulo da derivada de A em relação ao tempo vezes o cosseno do ângulo entre esses dois caras. Não é assim que você expressa um produto escalar? Respondam, gente. Não me deixa no vácuo, não, porra. Sim. Sim. Pois então. É claro que o próprio vetor A não pode ser zero. Porque se ele em si for zero, ele não existe. Então não faz sentido calcular a derivada dele. E é por isso que a gente imaginou que a própria derivada do A em relação ao tempo não pode ser zero. Tá certo? Se ela for igual a zero, o resultado vai ser imediato. Aí eu não estou provando a perpendicularidade. Vezes o cosseno do ângulo θ. Se eu quero que isso aqui seja zero, uma vez que essa derivada é diferente de zero, eu tenho que exigir que o cosseno de θ seja igual a zero. Portanto, θ tem que ser igual a π sobre 2. Então, nós acabamos de provar que um vetor que tem módulo constante é perpendicular à sua derivada, desde que a sua derivada seja diferente de zero. Isso valeria em coordenadas cartesianas? Não. Porque em coordenadas cartesianas, digamos que eu tenha o seguinte vetor constante. Vamos imaginar isso aqui. Eu vou imaginar o vetor A como sendo 2i. É um vetor constante? É. Ele é um vetor constante em módulo e em direção e sentido. Mas o essencial é provar que o módulo seja constante. A premissa básica é essa. Se você quer exigir que o A vezes a derivada de A, aliás, o produto escalar de A,
o A fazendo produto escalar com dA dt seja zero, você vai calcular o módulo de A vezes o módulo da derivada de A em relação ao tempo vezes o cosseno do ângulo entre esses caras. Módulo de A dá quanto? 2. Aí vem o módulo da derivada do vetor A em relação ao tempo, que é 2i, vezes o cosseno de θ. Acontece que o 2i ele é constante não só em direção, como também em módulo, como também é constante em direção e sentido. Então essa derivada se anula e esse resultado dá zero, independente de qual seja o ângulo θ. Então não dá para falar que A escalar dA dt igual a zero para um vetor em coordenadas, um vetor constante em coordenadas cartesianas, garante a perpendicularidade do A com a derivada de A em relação ao tempo, pela simples razão de que a própria derivada se anula. Vamos ver em coordenadas cilíndricas. E em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, a gente tem o seguinte. O R chapéu, ele vale cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. O θ chapéu, ele vale menos seno de θ na direção I mais cosseno de θ na direção J. E o K chapéu, ele é constante. O K chapéu em coordenadas cilíndricas ou cartesianas, ele tem o mesmo significado. Olha só. Vamos tentar aplicar esse resultado para o vetor R chapéu. Eu vou, então, calcular o R chapéu fazendo produto escalar com dr chapéu dt. Quem é o R chapéu? Cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Fazendo produto escalar com a derivada em relação ao tempo do R chapéu, que é cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. E aqui a gente tem que tomar cuidado ao fazer essa derivada. Isso aqui vai dar cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Fazendo produto escalar com quem? Quando você vai fazer a derivada do cosseno de θ em relação ao tempo, você tem que tomar cuidado, porque isso não dá exatamente menos seno de θ. Você tem que aplicar a regra da cadeia. Derivada do cosseno de θ em relação ao tempo, ela é a derivada do cosseno de θ em relação ao tempo, aliás, a θ, vezes a derivada de θ em relação ao tempo. Ou seja, ela vai depender de uma velocidade angular. Então, isso aqui vai valer menos seno de θ vezes a velocidade angular θ ponto. Então, essa primeira parcela aqui daria menos seno de θ ponto na direção I. Mas, aí vem a derivada do seno de θ em relação a t. Aplique a regra da cadeia de novo e você vai ver que isso dá cosseno de θ ponto na direção J. Para quem não está acostumado, quem é o θ ponto? É a derivada de θ em relação a t, tá certo? É só a simbologia para a derivada temporal, para economizar a notação. Ora, isso aqui dá o quê, então? Isso dá θ ponto, que multiplica cosseno de θ na direção I, mais seno de θ
na direção J, fazendo produto escalar com menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J. Isso aqui dá θ ponto, que multiplica. Eu vou fazer o produto escalar, ok? Cosseno vezes menos seno, dá menos seno de θ, cosseno de θ. E escalar I dá 1. I escalar J dá 0. J escalar I dá 0. Aí agora vem seno vezes cosseno. E aí, menos seno θ, cosseno θ, mais seno θ, cosseno θ, dá 0. Então, R chapéu escalar dr dt, a derivada do vetor unitário radial em relação ao tempo, realmente dá 0. Então, R e a sua derivada são perpendiculares entre si. Mas vocês sabiam que isso é até certo ponto óbvio? Houve uma parte nessa dedução que eu omiti para salientar agora no final. Quando nós fizemos a derivada do vetor unitário R chapéu em relação ao tempo, reparem que isso aqui deu θ ponto, multiplicando menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J. Ora, esse aqui é o vetor unitário R chapéu. Se você olhar bem, menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J, é o seu vetor unitário θ chapéu. O vetor unitário angular em coordenadas cartesianas. Então, isso aqui deu θ chapéu, vetor unitário angular em coordenadas cilíndricas, né? R chapéu, fazendo produto escalar com θ chapéu. Ora, mas R chapéu e θ chapéu não são perpendiculares entre si? Na base cilíndrica? Tem gente? Sim. Sim. Então vejam o seguinte, a derivada do vetor unitário radial em relação ao tempo, ela sai na direção tangencial e depende da velocidade angular com a qual o movimento vai acontecer. Então, mesmo que você tenha o módulo do R chapéu constante, o fato de que a direção R chapéu vai variar com o tempo vai fazer com que ele tenha uma derivada diferente de zero. E a derivada dele não ocorre na direção radial. Na verdade, ocorre na direção tangencial, na direção da abertura angular. De certa maneira, faz sentido, né? Se você pensar num movimento circular, digamos que você tenha um objeto se movimentando ao longo de um arco de curva como esse aqui. O seu R chapéu, inicialmente, apontava para cá. Quando o objeto se encontra nesse outro ponto aqui, ele se encontra para cá. A variação do R ao longo do tempo foi essa aqui, esse deu daqui para cá. Imaginando que o intervalo de tempo tende para zero, que é o que acontece quando você vai fazer uma derivada, então, realmente, a variação temporal do vetor unitário, ela tem que ser tangente à curva. Por isso, ela aponta na direção do θ chapéu. Faz total sentido. Da mesma forma, o que vai acontecer se você fizer o produto do θ chapéu com a sua derivada temporal, derivada de θ chapéu em relação ao tempo? Você também vai mostrar que isso aqui vai dar zero.
Porque o θ chapéu, ele é menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J. Isso vai fazer produto escalar com o quê? Derivada em relação ao tempo do θ chapéu, que é menos seno de θ na direção I, mais o cosseno de θ na direção J. Isso dá o quê? Menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J, fazendo produto escalar de que maneira? Com o quê? Primeiro, você tem que converter essa derivada temporal usando a regra da cadeia. Você vai fazer a derivada em relação ao tempo do seno de θ, mas o próprio θ é uma função do tempo. Se você imaginar num movimento de um objeto numa curva, né, então a posição angular pode variar com o tempo. Então isso aqui teria que ser a derivada em relação a θ do seno de θ vezes a derivada do próprio θ em relação ao tempo. Ou seja, isso aqui vai me dar menos o cosseno de θ, θ ponto, na direção I, e aí a derivada do cosseno vai seguir o mesmo princípio. Ela vai dar menos seno de θ, θ ponto, na direção J. Eu vou colocar esse sinal negativo aqui em evidência. Nós vamos ficar com menos θ ponto, que multiplica menos seno θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J, fazendo produto escalar com quem? Cosseno de θ na direção I, mais seno de θ na direção J. Podem fazer o produto escalar. Você vai ver que isso aqui vai dar zero. Isso dá menos θ ponto, que multiplica menos seno de θ vezes o cosseno de θ, e escalar I vai dar 1, I escalar J dá 0, J escalar I dá 0, mais J escalar I dá 1. Mais cosseno de θ vezes seno de θ. Seno vezes cosseno, menos seno vezes cosseno. Realmente dá 0. Então, θ chapéu, o vetor unitário θ chapéu, que tem módulo constante multiplicado pela sua derivada, realmente dá 0. E faz sentido? Faz. Porque quanto deu essa derivada? Se você observar bem essa relação aqui em cima, nessa linha aqui, em particular, ou nessa, melhor dizendo, você vai ver que isso aqui vai dar θ chapéu, que multiplica menos a velocidade angular θ ponto, vezes o vetor unitário em coordenadas cilíndricas R chapéu. Por quê? Cosseno de θ I mais seno de θ J é o vetor unitário R chapéu. Menos seno de θ cosseno de θ é o θ chapéu. E o θ chapéu e o R chapéu são realmente perpendiculares entre si. Eles são definidos dessa forma. Então isso aqui dá 0. Então você está mostrando que a derivada do vetor unitário θ chapéu em relação ao tempo, ela dá menos θ ponto escalar R chapéu. Então, a variação do vetor unitário polar em coordenadas cilíndricas ou polares, vetor unitário angular, depende da velocidade angular e acontece na direção oposta à direção radial. Eis o motivo pelo qual a aceleração centrípeta aponta na direção radial para dentro da curva. É exatamente por isso. Se você for fazer esse cálculo explicitamente, eu não sei se vocês fizeram isso em fundamentos de mecânica, em física 1, enfim, né? Mas para a aceleração no movimento circular, no movimento curvo, você teria o seguinte.
Imagina que você tem um movimento realizado ao longo de uma curva como essa aqui. Aí o seu vetor velocidade nesse ponto está apontando nessa direção e nesse sentido. Então ele é tangente à curva. Sendo ele tangente à curva, ele tem um módulo V, ele atua na direção do vetor unitário θ-chapéu, que é um vetor unitário tangente à curva em cada ponto. Tomar a derivada de V em relação ao tempo é tomar a derivada do produto de V com θ-chapéu. Isso aqui me dá o quê? Derivada do primeiro termo em relação ao tempo multiplicado por θ-chapéu. Mais V vezes a derivada de θ-chapéu em relação ao tempo. Esse primeiro termo aqui está derivando apenas o módulo, o valor numérico da velocidade. Isso aqui é o que a gente chama lá na mecânica de aceleração tangencial. Então, nos movimentos curvos, se o valor da velocidade varia, existe uma aceleração responsável por essa variação, que a gente chama de aceleração tangencial. Eu vou chamar essa aceleração de AT. Vai ter um módulo AT na direção θ-chapéu. Mais o módulo da velocidade vezes a derivada do θ-chapéu em relação ao tempo. A derivada do θ-chapéu em relação ao tempo, ela deu menos a derivada da posição angular em relação ao tempo na direção r-chapéu. Só que no movimento circular, a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. O ômega é igual à derivada da posição angular em relação ao tempo, multiplicada pelo raio. Quer dizer, então, que a velocidade angular, o dθ dt, é igual à velocidade v sobre o raio. Então, o seu vetor aceleração total é uma aceleração tangencial na direção θ-chapéu, mais v que multiplica derivada de θ em relação a t é a velocidade angular, que é v sobre r. Atuando em qual direção? Menos r-chapéu. Então, com isso, a sua aceleração completa fica sendo uma componente tangencial na direção θ-chapéu menos v ao quadrado sobre r na direção r-chapéu. Esse termo aqui é a aceleração centrípeta lá da mecânica clássica. E para onde que ela aponta? Aponta na direção radial, interna ou externa. Aponta na direção interna da curva. Você vai ter um vetor que você vai ter um vetor que aponta para dentro da curva. Tá certo? Então, basicamente, você tem isso aqui. O seu vetor velocidade, tangencial à curva, o seu vetor aceleração centrípeta apontando na radial interna à curva. Tá certo? O que vai acontecer no movimento circular uniforme? O AT não vai existir. Você não vai ter aceleração tangencial. E aí, esse resultado que eu deduzi nesse problema vai continuar sendo válido. Então, para um movimento circular uniforme, primeiramente, você não tem aceleração tangencial, porque a derivada do módulo da velocidade em relação ao tempo é zero. O valor da velocidade não varia. Ou seja, nós estamos tratando de um vetor constante. Se o seu vetor é constante, então a gente já sabe o seguinte: o produto escalar do vetor constante
com a sua derivada temporal tem que ser igual a zero. Nós acabamos de provar esse resultado. Tá certo? Como é que você vai escrever o seu vetor? Ele tem um módulo V atuando na direção θ chapéu. Escalar com produto vetorial de V θ chapéu em relação ao tempo. Igual a zero. Esse V não precisa ficar dentro da sua derivada. Ele pode sair para fora, porque afinal de contas ele é constante. Então você vai ter V θ chapéu escalar com V derivada de θ chapéu em relação ao tempo. Isso aqui tem que ser igual a zero. V θ chapéu faz produto escalar com V que multiplica derivada de θ chapéu em relação ao tempo. Nós mostramos aqui em cima que a derivada de θ chapéu em relação ao tempo é menos a velocidade angular vezes o vetor unitário radial. Então isso aqui me dá menos V, aliás, menos ômega na direção R chapéu. Mas o ômega é a derivada da posição angular em relação ao tempo, ou velocidade linear dividido por velocidade angular. V θ chapéu, fazendo produto escalar com V menos V sobre R chapéu igual a zero. Ou seja, V θ chapéu fazendo produto escalar com V ao quadrado sobre R menos R chapéu. Isso aqui tem que ser igual a zero. O que nós estamos provando nesse resultado? Que no movimento circular uniforme, a velocidade e a aceleração centrípeta são perpendiculares entre si. Porque o produto escalar entre os dois dá zero. Isso aqui é meu vetor velocidade. Tem um módulo V na direção θ chapéu. V ao quadrado sobre R é o módulo da aceleração centrípeta. Apontou na direção radial interna, torna-se o vetor aceleração centrípeta. Então, nós estamos mostrando com isso que o vetor velocidade, fazendo produto escalar com o vetor aceleração centrípeta, é igual a zero. Isso significa que eles são perpendiculares entre si. Vocês cansaram de falar isso lá em Fundamentos de Mecânica Clássica, Física 1, não sei como é que vocês chamavam lá, né? Mas isso está sendo provado, deve ter sido provado rigorosamente lá também, mas essa é a maneira mais elegante que a gente teria para se provar esse resultado. Explorando esse fato que existe entre um vetor constante, de módulo constante, e a sua derivada temporal em relação ao tempo. Você consegue provar que no movimento circular uniforme, que a velocidade e a aceleração centrípeta são, de fato, perpendiculares entre si. Ok? Gente, em razão do horário, né, eu sinto dizer, mas eu vou terminar por aqui. Tudo bem? Antes que eu termine, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Essa última parte ficou compreensível? Deu para entender o que eu desenvolvi? Da minha parte, sim, Edson. Samuel, Kevin, Sim. Amanda, Marco. Sim. Karine, tá aí ainda? Beleza. Gente, boa noite para vocês então, tá joia? Continuamos na semana que vem, na terça-feira. Não sei se eu vou postar a aula hoje ainda, tá certo? Mas no máximo amanhã, ao longo da manhã ou da tarde, eu já coloco lá no canal para vocês, tá certo?
Eu não tive tempo ainda de separar os primeiros exercícios, mas foi até bom, porque eu queria colocar alguns problemas relacionados a esse último assunto que eu discuti agora, agora com relação a esse exemplo. Então, amanhã, ao longo da tarde, eu devo postar no portal os problemas que eu devo colocar para vocês fazerem, tá bom? Para essa primeira parte da matéria. Beleza? Beleza, Edson. Beleza. Então, boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tá, joia. Um abração.